Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo da Quaresma, a primeira leitura do Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Irmãos e irmãs, somos colocados diante da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens ao encontro da vida. Deus espera de seus filhos uma atitude de conversão e de renovação. Os 10 mandamentos revelam a relação do homem com o seu próximo e com o próprio Deus. Os primeiros mandamentos dizem respeito à relação de Israel com Deus. Primeiro, não buscar outro Deus, outro Senhor ou qualquer outra referência. No Antigo Testamento e também depois de Cristo, havia sempre a tentativa dos senhores em assumir o lugar de Deus. O bezerro de ouro era uma tentativa de substituir Deus. Os imperadores romanos queriam ser cultuados como Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, lembra que não se pode servir a 2 senhores. O mandamento de honrar aos pais é orientação sagrada e revela o centro da família. A família é o lugar da ação e da geração dos filhos de Deus. O chamado a guardar o dia do Senhor revela o cuidado de manter a comunidade em profunda união com o seu Senhor. Deus é a referência e centro da vida de Israel e a defesa em todos os embates. Era Deus que sustentava o braço de Moisés, que dava força a Davi contra Golias, que fortalecia Elias contra os 70 profetas de Baal, que dava força a Daniel na cova dos leões, que sustentava Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. No Novo Testamento, o nosso Deus cura da lepra, faz cego ver, coxo andar e expulsa demônios. Os outros 6 mandamentos dizem respeito às relações humanas, mas que precisa da força divina para amar o próximo, para perdoar e partilhar. O respeito e o cuidado com o outro é condição fundamental para ser chamado filho de Deus. O Antigo Testamento revela que o pobre, a viúva e o estrangeiro mereciam especial atenção. Assim, o amor a Deus passa pelo amor ao próximo. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 22 a 25, irmãos, os judeus pedem milagres, os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Queridos irmãos, na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos aponta a conversão como ponto de encontro com Deus. É preciso entender que a salvação, a vida plena e a felicidade sem fim não está em ter poder, autoridade e riqueza, mas está na lógica da cruz, isto é, no amor total, no dom da vida até as últimas consequências e no serviço simples e humilde aos irmãos. Paulo procura revelar aos coríntios que entre os cristãos não há senão um mestre, Jesus Cristo, e que viver a experiência cristã não é simplesmente ter a eloquência da filosofia e dos argumentos brilhantes, segundo o entendimento dos gregos, mas é fazer de todos esses conhecimentos um serviço de amor, de doação e de consagração ao próximo. A loucura da cruz passa pelo seguimento aos mandamentos, pela entrega aos apelos do Evangelho e pelo se fazer servo. Já no Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 25, Jesus entrou em Jerusalém, no templo, onde estavam os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e cambistas. Com um chicote de corda expulsou-os do templo, com os bois, ovelhas, e depois disse: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Queridos irmãos, esse evangelho antecedia a festa da Páscoa. Jerusalém tinha cerca de 55 mil habitantes, e durante a festa da Páscoa esse número chegava a 125 mil. Na festa da Páscoa chegava a sacrificar 18 mil cordeiros. Assim como se faz na festa de Trindade, as ruas, na proximidade do templo, ficam lotadas com centenas e centenas de barracas. Em Jerusalém também era assim. E o dinheiro arrecadado com as licenças revertia para os sumos sacerdotes.
Vendia-se animais para sacrifício e vários outros produtos, e também os cambistas trocavam moeda romana por moedas judaicas. Quando Jesus pega o chicote de corda e expulsa os vendedores, a revelação é de anunciar a chegada de um tempo messiânico. Jesus mexe no coração da liturgia do templo, que era sustentado no sacrifício. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, está escrito: eu quero amor mais que sacrifícios e conhecimento mais que holocaustos. Vocês podem olhar também Mateus 9, 13 e Mateus 12, 7. De que adianta sacrificar milhares de animais, aumentando a riqueza do templo, e esquecer os irmãos na dor, na doença e na miséria? Neste evangelho, Jesus quer que todos sejamos portadores da misericórdia, portadores da comunhão partilhada, não só na Páscoa, mas em todas as circunstâncias da vida. Assim, os 10 mandamentos, a loucura da cruz e o templo ganha sentido de amor a Deus e ao próximo. Dessa forma, serviremos a Deus e nos serviremos dos bens para exercer o poder da misericórdia, do perdão e da vida. Que a graça e o amor de Deus esteja na vida de todos. Amém.